cuidando do luto, encontrando a paz em meio à dor. Perder alguém muda a nossa vida, mas aprender a lidar com a dor pode salvar a nossa mente e o nosso coração. Hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente delicado, mas muito importante: o luto. Como continuar vivendo quando alguém importante já não está presente? Como encontrar paz mesmo em meio à saudade? Talvez você esteja vivendo nesse momento uma perda muito recente. Ou talvez, quem sabe, exista um luto silencioso dentro de você que já faz até alguns anos. E esse vídeo é para acolher você, a sua dor e te lembrar que você não precisa tentar enfrentar isso sozinho. E o que é o luto? O luto pode ser algo que represente além da morte, além da perda de uma pessoa. Para muitas outras pessoas, o luto pode ser o término de um relacionamento, um distanciamento de alguém querido, pode ser também a perda de um sonho, mudanças repentinas. Então, o luto pode envolver algo que signifique muito para alguém, não necessariamente a perda de alguém, a partida de alguém. O luto nasce quando algo muito importante dentro de nós, por exemplo, é arrancado. O que precisamos entender é que cada pessoa sente de formas diferentes o momento de um luto. Algumas pessoas choram, outras pessoas simplesmente se isolam, algumas, como mecanismo de defesa, fingem estarem bem, outros podem sentir a culpa ou a raiva. Ou seja, para cada pessoa, o sentir o luto, o passar pelo luto, vai ter reações diferentes. O que nós precisamos entender emocionalmente, não existe um jeito certo de sofrer ou de passar pelo luto. Muito comum é que muitas pessoas acabam se cobrando para que isso passe rápido, mas a verdade é que o coração ele não vai reagir com o tempo de uma pressão, por exemplo. Há um momento gradativo para a superação de um luto. Mas agora eu quero que você entenda, existem fases emocionais do luto. Por exemplo, uma das fases é a dificuldade de aceitar. A dificuldade de aceitar aquele luto. E depois do efeito negação, pode acontecer o efeito raiva, que seria a revolta, o questionamento, a sensação de injustiça, porque a dor muitas vezes se transforma em raiva. E outra sensação que muitas pessoas enfrentam é a culpa. A pessoa passa a pensar assim, eu poderia ter feito um pouco mais, e se eu tivesse sido diferente, e se eu tivesse estado mais presente. Então a pessoa enfrenta também uma fase de culpa. Culpa é uma das dores mais silenciosas em meio ao luto enfrentado por alguém. Outra fase que pode acontecer, que normalmente acontece com frequência, é a tristeza profunda. A falta de energia, um vazio emocional, uma sensação de ausência constante. Existem saudades que podem até silenciar a alma. E a aceitação. Você sabia que a aceitação não significa esquecer? Muitas pessoas acham que a aceitação é esquecer aquele motivo do luto, mas na verdade não é isso. Significa, na verdade, aprender a continuar mesmo em meio às lembranças, mesmo em meio ao processo de todo o luto. Aceitar não é deixar de amar, não confunda. Aceitar é aprender a viver carregando a saudade e o amor ao mesmo tempo. E o luto? O que ele pode fazer com a mente e com o corpo? Sintomas comuns emocionais que podem acontecer em meio ao processo do luto são principalmente a ansiedade. A pessoa pode desenvolver ansiedade oriundo de todo o processo daquele luto. Por exemplo, para que você entenda melhor, imagine a ansiedade em que um ente querido partiu e que, por exemplo, aquele ente querido representava muita coisa naquela família. Por exemplo, era a pessoa responsável pelo sustento. Então pode desenvolver ansiedade de quem vai cuidar de nós. Sintomas emocionais muito comuns são as crises emocionais. As pessoas começam a ter crises emocionais devido ao quê? A esse luto ainda não superado, ainda não aceitável na mente dessa pessoa, e essas crises de emoções, em que vai envolver lembranças do ente querido, por exemplo. Nesse ponto específico eu estou falando de alguém, mas isso pode gerar também crises emocionais. Outro ponto que eu gostaria de destacar que pode acontecer é a irritação, o medo, a solidão. Tudo isso pode fazer parte do processo da mente. Mas e os sintomas físicos? Quais os sintomas que muitas pessoas em meio ao luto podem sentir? Entre eles, posso citar um cansaço, posso citar a insônia, a pessoa ter dificuldade de dormir, já é oriundo não só da mente, mas do corpo exausto, que não consegue desligar, falta de apetite, dores no corpo, tudo isso podem ser sintomas físicos em meio que a pessoa passa durante um luto.
Sabe por que isso acontece? O corpo sente aquilo que a alma não consegue explicar. Agora eu quero explicar para vocês algumas características do perigo do luto silencioso. Por exemplo, fingir força o tempo todo, fingir que você está muito bem, que você está forte, quando você muitas vezes por dentro está totalmente destruído. Outro ponto, muitas vezes guardar suas emoções, às vezes não compartilhar, às vezes não falar sobre aquele processo que você está enfrentando. Outro ponto perigoso é que as pessoas muitas vezes começam a se isolar emocionalmente. Não se esqueça, muitas vezes pessoas que estão enfrentando luto, elas conseguem até sorrir por fora, mas por dentro estão emocionalmente esgotadas. E como eu posso cuidar do luto de uma forma mais saudável? Primeiro, você precisa entender que se permitir sentir faz parte do processo. Entenda que chorar não é fraqueza. Chorar é esse processo que você precisa muitas vezes liberar. É uma forma em que você vai extravasar aquele momento emocional que você está enfrentando. Porque sentir faz parte da cura. Ou seja, o luto é um processo gradativo. Muito comum as pessoas procurarem fugir da dor. Mas o que acontece? É um efeito contrário. Quanto mais você procura fugir da dor, mais esse sofrimento muitas vezes se prolonga. Às vezes é necessário enfrentar o luto, passar pelo luto, chorar, sentir, falar o que você está sentindo, passando. Isso faz parte. E a dica que eu quero deixar é: converse, fale o que você sente, procure ajuda emocional, pessoas de confiança, se for o caso, mas procure ter interação, falar o que você está passando, o que você está sentindo. Qual é o efeito quando você compartilha sobre sua dor? Ela passa a doer menos, pois você passa a compartilhar algo que você está sentindo. Tomando pausa nesse vídeo, eu quero te pedir, deixa o teu like, faz o seguinte também, compartilha esse vídeo com alguém. Talvez você não esteja enfrentando um luto, mas talvez você conheça alguém que esteja passando exatamente por isso agora e que você sabe que esse vídeo pode contribuir para que essa pessoa entenda um pouco mais do que ela está passando. Entenda, não se compare. Cada pessoa passa pelo processo do luto como algo único, vivenciado individualmente por cada pessoa. Algumas, como eu falei no início, choram, outros se isolam, outros sentem raiva, sentem culpa. Isso é um processo. Então não se compare, mas eu quero que você guarde essa informação. Não existe um prazo limitado para o luto. Para algumas pessoas pode ser mais rápido a superação, para outros pode ser mais demorado. Então, para cada pessoa é um processo individual, único. O que você precisa entender é que o seu processo que você está passando pelo luto não precisa ser igual ao de ninguém. É o seu processo, é a sua jornada passando por esse momento. E o que eu posso fazer? Eu tenho que cuidar da minha mente e cuidar do meu corpo. E quais os cuidados eu posso ter com a minha mente e com o meu corpo? Tentar, aos poucos, dormir melhor, cuidar da minha alimentação, praticar uma caminhada, que é um modo de distração, ou procurar conversar, procurar fazer algumas atividades, seja atividades lúdicas, seja atividades que você tem hobbies, enfim, procurar ter atividades para que você não cuide só da sua mente, mas também passe gradativamente a cuidar do seu corpo. Mesmo no processo do luto, não abra mão dos seus momentos de descanso para a sua mente e para o seu corpo. E vai uma dica que já vale um like, já vale um compartilhamento, e se você não for inscrito, já vale você se inscrever no canal. Guarde essa informação para a sua mente. Quando você cuida de você, é uma forma que você está honrando quem partiu. Porque, sinceramente, se aquela pessoa que partiu estivesse viva, não queria ver você num estado em que você não se encontra mais com ânimo para viver. Porque pensa comigo, sinceramente, aquela pessoa, se ela estivesse viva, ia querer lhe ver bem. Agora eu quero te falar a importância da espiritualidade e a fé. É nesses momentos em que nós precisamos de espiritualidade, de fé em Deus, como a maioria tem, mas nós precisamos de uma conexão que vai além desse físico. Buscar, por exemplo, o sentimento da esperança, a oração, a reflexão espiritual, paz interior, englobar esses momentos de espiritualidade e de fé para te ajudar a ter um consolo maior sobre essa partida, sobre essa perda. É nesses momentos de espiritualidade e fé que você vai reencontrar sua paz. Porque mesmo nos dias mais escuros, é possível encontrar paz. Talvez você tenha aquela sensação, algumas dores parecem que não desaparecem totalmente. Faz um certo sentido sim, mas entenda que essas mesmas dores, elas podem deixar de machucar da mesma forma que já machucavam. E com o tempo você vai acabar percebendo gradativamente que a saudade vai deixar de sangrar
e vai começar as lembranças. Eu posso transformar a dor em memórias afetivas. Como eu posso sair desse campo de dor e ter memórias afetivas? Passe a lembrar das recordações. A gratidão, por exemplo, o legado emocional que foi deixado. Isso, aos poucos, quando você coloca na sua mente as recordações, a gratidão, o legado emocional que ficou, que era envolto, aquela conexão com aquela pessoa, isso vai gradativamente te ajudar a transformar aquela memória em dor em uma memória afetiva. Quem amamos continua vivo nas marcas que deixou dentro de nós. Essas marcas vão servir como boas lembranças. Se você está vivendo um luto hoje, eu quero te lembrar algo muito importante. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. E eu quero te falar que existe cura no acolhimento, existe paz no processo e existe esperança em tempos de perda. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu comentário. Qual luto você está enfrentando nesse momento? Mas quero te pedir, se esse vídeo também te fez lembrar de alguém que nesse momento está passando pelo luto, encaminhe esse vídeo. Se você sente que esse vídeo pode ajudar essa pessoa, faz isso agora, tira um minuto e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal e quer cuidar das suas emoções, ter desenvolvimento emocional, crescimento e maturidade emocional, esse canal é para você. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio, um forte abraço e até mais.